No caso do casalzinho lá, do menino que matou os próprios pais, o combinado era matar a própria mãe da menina. Na prisão ali, no julgamento, pegou e falou assim, olha, a gente tem a mensagem da sua filha aqui, falou pra mãe, que era planejado matar Exatamente. você. A mãe deve ter ficado horrorizada. A mãe falou assim, não é possível. Eu não acredito nisso. A minha filha é carinhosa, a minha filha é amorosa, tira boas notas, é estudiosa, é tranquila, sempre foi muito amorosa. Eu não acredito nisso. Mostraram a foto, as mensagens. A mensagem tava lá. Ficou em choque, completamente choque, perdida. Imagina o sentimento que é você que cria uma criança, cria um filho, vê o seu filho, a sua cria, que você trocou fralda, falando e planejando a sua morte. É terrível. Aí você vê, né? Existe um jogo disso. Aí a gente não tá falando que o jogo cria isso. Mas situações de vulnerabilidade, esse jogo pode suscitar certas ideias. Tem muita essa discussão também, né? Se jogos violentos, a TV defende, o Record defende veementemente a influência do jogo no adolescente. O que você acha disso? Jogos violentos é capaz de influenciar um adolescente à violência? Eu acho que existem adolescentes que são mais predispostos a sofrer essa influência muito mais facilmente. Uhum. Que são, por exemplo, você perguntar se o adolescente sofre bullying é mais fácil? Uhum. Todo adolescente em vulnerabilidade, um adolescente que sofre preconceito, que precisa de se defender, que é mais frágil, ele é mais vulnerável. E acho que os jogos, dependendo do nível de violência, eles vão normalizando a violência para quem joga muito. E se nesse normalizar a violência chega uma hora que aquele adolescente está numa situação frágil, se sentindo inferior, se sentindo chateado, aquilo pode ser um combustível. Eu não posso dizer que todos os jogos farão isso em todas as personalidades, mas na adolescência é botar gasolina para apagar fogo. Sim. Em alguns momentos. E a pessoa que quer fazer o mal, ela vai buscar referência, inspiração em qualquer coisa. Vai. Até o massacre em Columbine, lá os caras, eles falaram que quem inspirou eles foram o Eminem. O artista Eminem e o Charles... Não é o Charles, é o... Aquele Manson? Manson. Não, mas não é o Charles Manson, é o cantor. Marilyn Manson. Era a inspiração do pessoal de Columbine. Exatamente. Um cantor, um artista. Exatamente. Então, assim, acontece que você vai buscar... Mas aí você vê, aí é um grupo de fragilidade que queria mostrar poder ali. Uhum. Então, é muito complicado, porque, assim, adolescentes em vulnerabilidades, eles realmente acham que se não fizerem algo para serem vistos, mesmo que seja negativo... serem respeitados, eles vão buscar isso. E se tiver nessa vulnerabilidade, qualquer coisa pode influenciar. Que doideira, hein? É difícil, é um desafio. É um super desafio. E eu sempre falei, em relação ao bullying, enquanto a gente não entender, não é fazer campanha de bullying de cima para baixo, tem que fazer na horizontal. Eu fiz a cartilha de anti-bullying, a primeira cartilha anti-bullying do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Supremo Tribunal Federal, e quando eu entreguei, eu cedi os direitos autorais e falei assim, logo no início, hoje tem que ser revisada. Gente, a gente tem que pensar em campanhas horizontais, que as próprias crianças e adolescentes façam. Então, assim, propus um concurso de categoria de rap, de poesia, de stand-up, desse coisa de fazer comédia. Solo, botei várias, música, tudo, né? E que isso fosse uma coisa de território nacional, com uma premiação, como se fosse um Oscar. Porque ali eu dou valor a quem está fazendo uma campanha, né? Mas nunca saiu do papel. Aí fica difícil, porque aí continua falando para quem já sabe. Por exemplo, eu falar para um professor, o professor sabe. Eu falar para um pai, ele acha que sabe. Mas quem tem que saber e produzir esse conteúdo, ser valorizado por isso, é o próprio adolescente. Eles têm que se envolver ativamente nos projetos. Tem que se envolver e ser premiado, porque aí eu tiro essa vulnerabilidade. Porque o cara que faz uma
sofre de bullying, faz uma campanha de bullying, consegue fazer um sketch de teatro sensacional ou um rap sensacional, ele vai ter poder por outra coisa, por talento. E talvez o talento seja o melhor poder que você pode dar a uma pessoa. Puxa, é verdade, né? Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.